Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a qualquer hora que você esteja vendo este vídeo. Eu quero contar com a ausência de vocês em qualquer lugar da cidade. A sua ausência é a minha felicidade, certo? Então, vamos começar a fazer as questões, tá? De, de algumas partes do módulo, certo? Todo o módulo 1, basicamente. E futuramente, se vocês preferirem, eu posso até dar uma aula, né, em vídeo sobre o módulo 2, uma parte do módulo 2, ok? Então, vamos lá começar. Então vamos lá começar com essa 13ª questão aí, pessoal. Eu gostei dela porque ela aborda dois assuntos, certo? Que é produto notável e fatoração, tá? Ela já começa com erro, tá? Eu acho que eu botei na foto aí, já tá arriscado, certo? Que é da soma. É só tirar essa parte aí, porque tá errado mesmo, tá? Então ele diz que a diferença entre os quadrados de dois números naturais é 21, tá? Então eu posso escolher quais são esses dois números, né? Se eu não sei quem são, eu posso escolher qualquer letra, certo? Que é x ao quadrado, certo? No caso, né, menos y ao quadrado. Por convenção, eu botei essas duas letras, certo? Isso é igual a 21. Beleza. Onde é que entra o produto notável? Esse cara aqui, se você lembrar, ele é o produto da soma pela diferença, tá? Como assim? É o produto da soma deles dois, né? X mais y, vezes a diferença deles dois, que é x menos y. Isso aqui é igual a 21. Ah, professor, mas não tem como sair daí. O que é que eu faço agora? Aí entra a parte da fatoração. Quem é esse 21 fatorado? Vou repetir esse lado aqui, tá? E aí você já pensa quem é o 21 fatorado. 21 fatorado, dividido por 3 fica 7, tá? E 7 por 7 é 1. Então vai ficar 3 vezes 7. Ah, professor, mas vezes assim não deu em nada. Você está vendo que tem duas parcelas aqui, multiplicando, e aqui também. Então simplesmente eu posso igualar essa primeira com essa, e essa segunda com essa, tá? Então eu vou ficar com x mais y é igual a 3, e x menos y é igual a 7, ok? Isso aqui, né, é um sistema, tá? Aí já envolveu outro assunto, né, sistemas, certo? Beleza, eu não preciso fazer nada aqui, certo, no sistema, porque esse y aqui está positivo e esse aqui está negativo. Então eu posso simplesmente tirar eles, certo? E eu vou ficar só com x mais x, que é 2x, 3 mais 7, que é 10. Então x vai ser igual a 5, beleza? E agora para descobrir o y, eu escolho qualquer uma das duas, tá? Para substituir e descobrir quem é o y. Eu vou escolher a de cima por convenção, certo? Então, eu vou ter que... Ou será que é melhor escolher a de baixo? Vou escolher a de cima mesmo. X mais y é igual a 3, ok? E a gente sabe que x é 5, né? Mais y igual a 3. Esse 5 passa para lá negativo, né? Vai ficar 3 menos 5, né? Que vai ficar menos 2, tá? Só que a pergunta da questão, certo? É quem é a soma, né? Um dos possíveis valores da soma dos quadrados desses dois números é... Então, simplesmente vou pegar, né? Soma dos quadrados, x ao quadrado mais y ao quadrado, é igual ao valor que ele quer, tá? Como eu sei que x é 5, vai ficar 5 ao quadrado. Como eu sei que y é menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado. Aqui isso vai ficar 25 mais 4, que isso dá 29, que é o item A. Certo? Opa, ficou fora, né? Que é 29, certo? E é o item A, ok? Então, é isso a questão, certo? Ah, professor, mas ele disse que são números naturais. Beleza, se fosse mais 2 aqui, ia dar 4 do mesmo jeito, entendeu? Então, não atrapalhando a questão. Então, aí tem A mesmo 29, ok? Pessoal, essa outra questão que eu separei, ela envolve mais um assunto de notação científica, certo? Que não é um assunto que a gente abordou, mas é basicamente a parte de potenciação, certo?
Sendo que aí a gente usa muito o 10, né? O 10 elevado a 5, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 7. Essas coisas de notações científicas, certo? Beleza. Essa questão é mais um estilo Enem, tá? Porque eu quero abordar também essa parte com vocês nessa pausa que a gente teve, né? Pra ninguém ficar prejudicado. A gente faz uma revisão pra ficar tranquilo, né? Tanto a parte US como a parte Enem, certo? Então, beleza. Essa questão aí, a maioria do Enem, né? Vocês sabem que tem um texto pra dar uma contextualizada, né? Sobre o assunto. E aí chega a parte principal, né? A parte principal começa, né, com ele falando: com 1 grama de urânio, né, 235, conseguimos abastecer, iluminando uma cidade como Ribeirão Preto, né, de 500 mil habitantes, por 1 hora, tá? Isso aí não é importante por enquanto, tá? Se concentra na regrazinha que ele botou ali embaixo. Parece uma regra de 3, mas não é, tá? O mesmo abastecimento de energia elétrica pode ser obtido com uma termoelétrica que utiliza carvão como combustível. A massa do carvão utilizada para o mesmo feito é de aproximadamente, certo? Então é o seguinte, ele está querendo saber, né, quantas gramas ou toneladas, né, que ele deu até os dados aí, né, que 1 tonelada é igual a 10 elevado a 6 gramas, certo? Isso é uma notação científica. Ele quer saber, né, quantas gramas vai precisar de carvão para ter, né, um desempenho de 1 grama de urânio 235, tá? Ou seja, vamos lá, 1 grama, certo? De carvão, vou botar até aqui em cima. De carvão, certo? O que acontece? Ele produz 3, né? Eu boto 3,0, mas não precisa botar. 3 vezes 10 a menos 3 kWh, certo? Daí ele quer saber, né, quantas gramas, x gramas, certo? Ele vai precisar para produzir 150 mil kWh, certo? Então essa é uma regra de 3 simples, tá? Só você fazer o meio pelos extremos e a gente vai ficar com... Posso transformar esse cara em notação científica, não posso? Tenho 1, 2, 3, 4 zeros, tá? Então vou transformar esse cara em 15 vezes 10 elevado a 4. Por quê? Porque tem 4 zeros, certo? Então, esse cara vezes esse vai ficar... Eu vou até fazer esse primeiro para ficar logo da parte esquerda, tá? Que é a parte do x. 3 vezes 10 a menos 3, x, né? É igual, agora esse vezes esse, que é 15 vezes 10 a quarta, tá? Tô fazendo isso, pessoal, simplesmente porque eu não quero deixar esse número muito grande, tá? Eu quero trabalhar com notação científica. Facilita a nossa vida isso. Então esse x vai ser igual a 15 vezes 10 a elevado a 4. Isso tudo dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 3. Certo? Esse cara aqui eu posso dividir, né? 15 dividido por 3, esse aqui fica 5. E isso aqui fica 1. Certo? Beleza? Agora, pessoal, eu quero que vocês lembrem daquela regra, né? Bases iguais, né? Numa divisão, eu repito a base, que é o 10, e subtraio os expoentes, certo? Ou seja, isso aqui vai ficar só o 5, né? Vezes 10 elevado a 4. Como é o primeiro 4 menos o segundo, já que é menos 3, certo? O 3 vai ficar positivo, porque menos com menos fica mais. Mais 3. Isso vai ficar 5 vezes 10 elevado a 7. A professora não tem essa resposta. Aí você vai nos dados. Ele deu que 1 tonelada, né? 1 tonelada é igual a 10 elevado a 6 gramas. Isso tudo aqui está em quê? Gramas, né? Porque a gente não tirou disso, tá? Então vou ter que fazer aparecer esse 10 elevado a 6. Vai ficar 5 vezes 10 elevado a 6 vezes 10. Certo? Por que o professor separou assim? Porque eu queria fazer aparecer ele, tá? E se eu juntar esses dois, vai dar o de antes. Certo? Então, foi só outra forma de apresentar. Eu sei que esse cara aqui é 1 tonelada, né? Então vai ficar 5 vezes 10 vezes 1 tonelada, né? 5 vezes 10 é 50. Então são 50 toneladas, que no caso é o item D.
Ok? Tranquilo? Então, beleza. Então vamos lá para essa questão aqui, pessoal. Em todas as salas já dei MMC e MDC, né? Então vocês já sabem o conceito de como usar, né? Em qual situação, certo? Essa questão 14, né? Pelo que eu botei aí, são 3 funcionários, né? Que cumprem um horário no escritório, certo? E ele diz que o primeiro funcionário ele trabalha de 15 em 15 dias, o segundo de 18 em 18 e o terceiro, né? De 20 em 20, certo? Se hoje os 3 cumprirem horas extras, a próxima vez que irão cumpri-las no mesmo dia será daqui a. Pessoal, isso dá ideia de quê? No mesmo dia dá uma ideia de encontro entre eles, né? Se a ideia de encontro, a gente vai usar o quê? O MMC, certo? Ideia de encontro, MMC, certo? Valor mínimo, valor máximo, MDC, ok? Então, só para recapitular isso aí. Beleza. Ele disse que o primeiro é 15, né? O segundo é 18 e o terceiro é 20, certo? Então, é só fazer o IMC, né, nesses 3 números e saber qual vai ser, né, daqui a quanto tempo eles vão trabalhar juntos, né? Beleza. Então, fazendo o MMC, né, tem que fazer a decomposição desses 3 números aí, né, até não dar mais, tá? Primeiro por 2, né, porque dá para dividir esses 2 caras. Aqui vai ficar 15 de novo, né, não divide. Aqui fica 9 e aqui fica 10, certo? Por 2 de novo, porque dá para dividir o 10. Vai ficar 15 de novo, 9 e 5, certo? Agora eu vou fazer por 3, porque dá para dividir o 15 e dá para dividir o 9, certo? Então vai ficar 5, 3 e 5. Vou botar o 3 de novo, porque dá para dividir o 3. 3, 5, 1 e 5. Agora eu vou botar o 5, né, porque é o que restou. 1, 1 e 1. Beleza? Então pronto, eu vou ter que o MMC desses 3 números vai ser 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Que no caso é 4 vezes 9 vezes 5, certo? 4 vezes 5 é 20. Isso aqui vezes 9. 20 vezes 9 dá 180, certo? Então são 180 dias. Então significa que daqui a 180 dias eles vão se encontrar de novo no trabalho, né? Então a gente vê aí os itens, né? Ele diz um mês, um bimestre, um trimestre e um semestre. 180 dias são não, né? É um semestre, certo? Então, no caso, a resposta vai ser item D, certo? Então, ok. Beleza, pessoal, vamos passar para essa questão que é um pouco mais do estilo da UES, certo? É uma questão mais seca, né? E ele diz o seguinte: sabes que o MDC, né, de A, B e C aí, tem aí, eu já anotei, certo? É igual a 180 nessas condições W mais Y mais E é. Então, o que é que você vai fazer? Ele disse que o MDC, certo? De A, B e C é igual a 180, certo? Primeiro para saber, né, quem é essa fatoração, certo? Quem são os fatores primos, certo? Você tem que fatorar os 180, certo? Vamos fatorar os 180 aqui. Para saber que quando eu tirei o MDC desses 3 números, apareceu exatamente o que vai aparecer aqui. Por 2, 90. Por 2, 45. Não dá por 2, por 3, 15. Por 3 de novo, 5. E por 5, 1. Beleza? Então, apareceu 2 elevado a 2, 3 elevado a 2 e 5 elevado a 1, certo? O que significa isso? Quando eu tirei o MMC de A, B e C, certo? MMC não, o MDC, perdão. O MDC deles 3, tá? Apareceu exatamente isso: 2, 2, 3, 3 e 5. Ok? O que significa isso? Esse 2
dividiu eles 3 ao mesmo tempo. Esse 2 dividiu eles 3 ao mesmo tempo. Não dava mais por 2, aí eu parti por 3. O 3 dividiu eles 3 ao mesmo tempo. Esse outro 3 também dividiu eles 3 ao mesmo tempo. E esse 5 também dividiu eles 3 ao mesmo tempo, certo? Só para lembrar para vocês o MDC. Eu vou até fazer um exemplo aqui. 20, 40 e 60, certo? Vou tirar o MDC desse cara, tá? Primeiro por 2, né? Vai ficar 10, 20 e 30. Aí procura outro que dê para dividir os 3, né? Também, ao mesmo tempo. 2, 5, 10 e 15. Procura outro aí para dividir os 3 ao mesmo tempo. O 3 não dá, né? Então acho que é o 5. 5, 1, 2 e 3. Não tem mais nenhum número, né, que divida eles 3 ao mesmo tempo, então para aí. Então, o que é que significa, pessoal? Que, certo? A relação desses 3 números aqui, tá? No MDC, ele apareceu o 2 duas vezes, certo? Então, no lugar desse W aqui, eu tenho que botar o 2, certo? Porque é o mínimo possível de vezes que ele vai aparecer, beleza? O 3 apareceu quantas vezes? 2. Então, esse Y aqui vai ser 2, certo? Porque ele tem que aparecer 2 vezes. Ele não pode aparecer mais que isso e nem menos que isso, tá? E o 5 apareceu só quantas? Uma vez. Então, esse Z vai ser 1. Então, é o W mais Y mais Z vai ser igual a 2 mais 2 mais 1. Isso dá 5. Que no caso é o item D. Caso 5. Perdão. Que dá o item D, ok? Então isso aqui foi só um exemplo para vocês entenderem, certo? Que o MDC a gente procura sempre os números que dividem, né? Eles 3 aqui no caso ao mesmo tempo, que foi o 2, o outro 2 e o 5. E aqui dividiu, né, esses 3 ao mesmo tempo. O 2, o 2, o 3 e o 5, certo? Então, o 2 só podia aparecer 2 vezes, certo? Aqui ele apareceu 3, aqui apareceu 4, então só pode ser 2 aqui. O 5 apareceu, aliás, o 3 apareceu 2 vezes, aqui já tem um 3, aqui já tem um 4, então só restou o 2. O 5 apareceu uma vez só, aqui ele apareceu 4 vezes, aqui ele apareceu 2 vezes, então aqui ele tem que aparecer só uma. E é isso, o resultado. Beleza, pessoal. Ficou faltando dar esse assunto na turma da noite, tá? Mas de qualquer forma eu não fiz essa questão nas outras turmas, certo? Então eu vou explicar para vocês, né, como é que funciona essa 13ª questão aí que tem a ver com proporção, certo? Beleza. As questões da UES são bem secas, né? Então ele já deu aí de cara, né, dadas as razões, certo? A sobre 5 é igual a 2B sobre 6, que é igual a 1,5 C sobre 3, tá? Pessoal, se ele está assumindo que essas razões são iguais, isso aqui é uma proporção, tá? E eu posso chamar isso de uma constante, certo? De qualquer letra, tá? Eu vou chamar essa constante de T, certo? Como assim, professor? Significa que quando eu descobrir o valor de A, B e C e fazer essas divisões, vai dar um T igual? Sim, exatamente. Isso tudo aí vai ser igual, né, a um valor constante. Beleza. Pessoal, se isso tudo é igual a T, o que é que eu posso fazer? Posso botar aqui A sobre 5 é igual a T, não é? Posso botar que 2B sobre 6 é igual a T. E posso botar que 1,5C sobre 3 é igual a T. Beleza? Guarda isso aí. E aí ele deu uma relação, né, que A mais 3B menos 2C é igual a 100, certo? Não tem como a gente sair daqui, pessoal. Tem 3 incógnitas, né? Então o que a gente vai fazer? Transformar em uma só, usando isso, tá? Então eu vou separar o A, vai ficar A
igual a... Esse 5 passa multiplicando t, né? Vai ficar 5t. Nesse cara vai ficar 2b é igual a 6t. Esse 2 passa dividindo, né? Então b vai ser 3t. Ok? E esse c vai ser 1,5c igual a 3t. Esse 1,5 passa dividindo, né? Todo mundo sabe que 1,5 é a metade de 3, né? Então, 3 dividido por 1,5 vai ser 2t. Beleza? Ah, e que isso ajudou? Agora eu posso substituir aqui, pessoal, em uma incógnita só. O A é 5t, mais o B eu disse que é 3t, então vai multiplicar com esses 3 que já está aqui, vai ficar 9t, menos, a gente sabe que o C, né, ele é 2t. Então esse 2 vai multiplicar com 2t e vai ficar menos 4t. Isso é igual a 100, tá? 9 menos 4 dá 5. Então vai ficar 5t mais 5t. Vai ficar o sinal do maior, né? Isso é igual a 100. Então vai ficar 10t igual a 100. O t vai ser 10. Ok. E no final da questão, pessoal, ele pediu o valor de k, né? Que no caso k é a mais b menos c. Certo? Sendo que eu tenho que saber, né, quem é A, quem é B e quem é C. Para isso, só substituir o T lá. Então vai ficar A igual a 5 vezes 10, que é 50. O B, que é 3 vezes 10, que dá 30. E o C, que é 2 vezes 10, que dá 20. Então, K vai ser 50 mais 30 menos 20. 30 menos 20 é 10. 10 mais 50 dá 60. Então, no caso, seria o item D, ok? Então, essa questão é legal de fazer, porque ela envolve razão, né? E uma constante entre essas frações, certo? E aí é bom saber, né, que isso aqui é sempre válido, tá? Se ele está igualando duas frações ou três, ela vai ter um valor constante, tá? Significa que elas são proporcionais, ok? Então, é isso, essa questão. Essa questão, pessoal, botei uma coisa mais contextualizada, né? Porque esse assunto de proporção e juros, certo? Ela tem muita contextualização. Como eu já disse que tem poucas questões, né, que envolvem essa parte de juros, tem mas assim, essas questões dá para resolver com raciocínio lógico, tá? Então essa questão foi bem interessante de resolver, porque ela tem vários detalhezinhos que não pode passar despercebido, tá? Então vamos lá. Um paciente necessita de reidratação, endovenosa, feita por meio de 5 frascos de soro durante 24 horas. Então você já anota, são 5 frascos, né? Frascos, tá? Em 24 horas. Ok? Beleza. Cada frasco tem um volume de 800 ml, certo? Então, isso aqui são 800 ml, né? ml cada, tá? Então, 5 frascos vai ser 5 vezes 8 dá 40, então vai ser 4.000 ml, certo? De soro, tá? Nas primeiras 4 horas, deverá receber 40% do total a ser aplicado. Beleza? Então, o que é que ele quer dizer com isso? Eu tenho que aplicar os 400 ml, certo? De soro em 24 horas, tá? Isso é 100%, tá? Do soro. Eu tô só querendo organizar. Não necessariamente a gente vai precisar fazer essa regra de 3 aí composta, tá? Beleza. E eu não sei, né, quantos ml eu vou usar, né, em 4 horas, mas eu sei que é 40%, né, do que eu tenho, tá? Então, beleza, pessoal. Por enquanto é isso.
cada milímetro de soro corresponde a 12 gotas. Então, vamos anotar isso aqui de lado. 1 ml é igual a 12 gotas. Ok? Lembrar disso aí. Beleza. Então, eu quero saber, né, quantos ml, certo, foram colocados, né, nessas 4 horas. Ou seja, foram 40% disso, né? Eu sei que 4.000 ml é o 100%, como já botei ali em cima, né? E X ml vão ser os 40% que eu quero saber, ok? Então vai ficar 100x é igual a 4.000 vezes 40, ok? Esses 2 zeros vai embora com esses 2 zeros aqui, tá? Então, restou o que? Foram 1.600 ml, né? Nessas 4 horas, foram 40%, tá? Ok. Só que, o que ele está perguntando? O número de gotas por minuto que o paciente deverá receber após as 4 primeiras horas. Então, o que está interessando para a gente, pessoal, é após essas 4 horas aqui, tá? Então, no caso é 24 menos 4, né, igual a 20. Então, ele quer saber, né, quantas gotas, certo? Vou botar até aqui abreviado quantas gotas foram. Certo? Então, o que é que eu vou fazer para isso? Eu vou pegar esse 1.600 que já foi, certo? E subtrair do 4.000, tá? Então é 4.000 menos 1.600, que isso vai ser igual a 2.400 ml. Então tá faltando 2.400 ml, certo? Para terminar o soro em 24 horas, tá? Mas o que é interessante pra gente é saber o número de gotas, certo? Se o ml são 12 gotas, então é só multiplicar esse cara por 12, tá? No caso, é 2.400 vezes 12, que isso dá, eu já fiz aqui, né, 28.800, tá? Fiz aqui na calculadora do lado. Beleza. Só que, pessoal, eu tenho que saber quantas gotas por minuto foi, certo? Se são 20 horas, tá? Quantos minutos tem isso? É 20 vezes 60, que isso são 1.200 minutos, tá? E para saber quantas gotas por minuto, né, o por dá a ideia de divisão. Então, quantas gotas, né? As gotas a gente descobriu que é esse cara, vou botar aqui até aqui, gotas, dividido por 1.200. Esse cara vai embora com esse. E essa divisão vai dar, peraí, 24. Então, né, o número de gotas por minuto, né, vão ser 24 gotas por minuto, que no caso é o item, ou 24 gotas por minuto, tá vendo? Que no caso vai ser o item C, ok? Então, essa é a questão, certo? Show. Vamos lá, pessoal. Essa questão aí, ela é referente também a um pouco de produto notável, tá? Mas está na parte de fatoração, certo? Ela é estilo Enem, tá? Então é legal abordar essa questão aí para não passar batido, tá? Ela disse, né, que um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta informação de que encolherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro, né, que no caso é 5 e 3, certo? 5 por 3, ou 3 por 5, né? E o tamanho do encolhimento, X, né, do comprimento, e Y da largura.
A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é... Aí ele diz isso aqui, né? Que é 5 menos x, certo? E 3 menos y, tá? Isso é a área que vai diminuir após ser lavado, certo? Nessas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem será expressa por... Você tem que entender uma coisa, pessoal. A área, certo? Inicial, botar um A1, tá? É 5 vezes 3, que isso dá 15, certo? Isso aqui é a área que vai ser diminuída, tá? Então, no caso, o que ele está querendo é a área inicial menos a área que vai ser diminuída, que vai ser igual, né, a área do forro, né, após a primeira lavagem, certo? A área perdida do forro, no caso, tá? Beleza. A gente sabe que esse cara aqui é 15, né? Menos essa expressão aqui. Vamos fazer a distributiva, né? Lembrando que tem que deixar no parênteses, certo? Porque tem um menos aqui. Esse cara aqui é importante. 5 vezes 3, 15. 5 vezes menos y, menos 5y. Menos x vezes 3, menos 3x. Menos x vezes menos y, mais xy. Ok? Beleza. Já que esse menos está aqui, ele vai para dentro de todos os caras, certo? Então vai ser 15, tá? Menos 15, menos com menos mais 5y, menos com menos mais 3x, menos com mais menos xy, certo? Esse 15 vai embora com 15, então a gente vai ficar só com 5y mais 3x menos xy, certo? Então, é exatamente o item E, ok? Então, essa questão aí, estilo Enem, tá? Legal de interpretar ela. Só tomando cuidado, né? Que a área que ele está perguntando é a área inicial menos a área que vai ser diminuída, certo? Que no caso vai ser, né, a área perdida do forro, ok? Então, essa foi a questão 16. Beleza, pessoal. Vou pegar agora uma questão mais estilo S, tá? Uma questão mais seca. Essa questão hoje diz o seguinte, que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, isso aqui é igual a 2 ao quadrado, ok? Só que ele está querendo saber quem é x elevado a 4 mais 1 sobre x elevado a 4, ok? Beleza. Agora fica um pouco complicado de você saber como chegar aqui a partir disso, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro resolver esse cara aqui, tá? Bem básico. X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 4, beleza? Vou fazer o seguinte, já que está aparecendo um x à quarta e outro x à quarta, para fazer aparecer isso aqui, certo? Eu tenho que levar ao quadrado. Por quê? Quando eu levar ao quadrado isso aqui vai ficar x à quarta, né? Depois que você fizer as distributivas, e vai fazer aparecer o que está aqui, tá? Vocês vão entender agora. Vou levar os dois lados ao quadrado, tá? Para fazer aparecer esse cara, certo? Então vai ser, vou até fazer devagar, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado vezes x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. E esse cara dá 16, né? Beleza, vamos fazer a distributiva. X ao quadrado vezes x ao quadrado. X à quarta. Ó, já tá aparecendo x à quarta aqui, né? Mais x ao quadrado vezes 1 sobre x ao quadrado. O mesmo cara dividido por ele mesmo, dá 1, certo? Agora esse com esse. X, né? 1 sobre x ao quadrado vezes
x ao quadrado, que é a mesma coisa desse vezes esse. Só inverter a ordem. Mais 1. E agora, 1 sobre x ao quadrado vezes 1 sobre x ao quadrado. Mais 1 sobre x à quarta. Certo? Porque é simplesmente o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Isso é igual a 16. Então, tenho que x à quarta mais 1 sobre x à quarta mais 2, né? 1 mais 1, é igual a 16. Vou passar esse 2 para o outro lado negativo, vai ficar x elevado a 4 mais 1 sobre x à quarta é igual a 16 menos 2 dá 14. Então, a resposta, né, dessa questão é o item D. Ok? Então, vocês têm que ter essa malícia, né, de pensar. E como posso fazer aparecer essa expressão, certo? Aqui, tá? Por isso que eu levei ao quadrado, para fazer aparecer esse cara e esse, que era justamente o que ele estava pedindo, certo? Ok? Então, item D. Agora vamos passar para essa parte logaritmo. Eu escolhi a questão 16 porque eu não fiz ainda nenhuma sala, tá? E ela caiu na UES, certo? Então, ela envolve função e logaritmo. O UES gosta muito de misturar dois conteúdos, certo? Ou mais, tá? Então, é sempre interessante a gente resolver esse tipo de questão para ficar bem claro para vocês, né? Que a UES pode sim cobrar essa parte com muita facilidade, certo? Então, o que é que ele diz? Sejam f e g dos reais em reais, né? Isso aí está dizendo o domínio e a imagem da função, definida por. Aí ele dá que o f de x é igual a 2x ao quadrado menos 15, uma função do segundo grau, certo? E dá o g de x, que é igual a 5 mais x elevado a 2. Também é uma função do segundo grau, certo? Daí ele fala, se o f de 3 é igual a m e o g de 20 é igual a p, podemos afirmar que o log de p na base m é igual a, ok? Então, qual a primeira coisa que a gente vai fazer essa questão? Primeiro vai saber quem é, né, o valor do f de 3, depois o o g de 20, ok? Então, o f de 3 vai ser igual a... Lembrando, né, que tudo que está dentro do parênteses, certo? A gente só vai substituir na parte do x, da função, certo? Então vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado menos 15, certo? Então, o f de 3 vai ser igual a 2 vezes 9, né, que é 3 ao quadrado, dá 9, dá 18, menos 15. Então, o f de 3 é igual a 3, que isso é igual a m, beleza? Agora eu vou saber quem é o g de 20, certo? Que no caso é 5 mais 20 ao quadrado. Aí você lembra, tanto faz, tá, pessoal? Você quiser botar esse cara para esse e fazer um distributivo, tá? Ou você fazer logo a soma direta desses dois caras, certo? Fazer logo a soma direta para dar menos trabalho, tá? Então é 25 ao quadrado. O g de 20 vai ser igual a 625, que isso é igual a p, beleza? E agora é só botar no log. O log, no caso o p é o 625, na base 3, ok? Então ele quer saber o valor desse log. Eu sempre disse para vocês, certo, que é interessante você fatorar o máximo possível os números, certo? Tanto da parte do logaritmando, como a parte da base, tá? Como só tem como fatorar esse 625, a gente fatora ele sozinho, tá? 625 fatorado. Esse cara dá por 3, certo? Não dá por 3 não. Ele dá por 625, dá por 5, né? Por 5 vai ficar 125, certo? 125 dá por 5 de novo. Vou botar o 5 aqui, né? 125 por 5 dá 25. 25 por 5 dá 5.
e 5 por 5 dá 1. Então significa que a fatoração dele é 5 elevado a 4, que são 1, 2, 3, 4, 5, certo? Vai ficar log de 5 elevado a 4 na base 3, ok? Então, eu posso passar esse cara aqui que está como expoente do logaritmando multiplicando, certo? Então vai ficar o log de 5, 4 vezes o log de 5 na base 3, ok? Aí você vai para os itens, né? Nos itens, pessoal, não tem bem o que a gente quer, certo? Mas eu percebi, tá, que tem uma coisa bem próxima, certo? Preste atenção no item D. O item D, ele diz que a resposta é 2 vezes o log de 25 na base 3, certo? Agora analisa comigo. Esse cara aqui, eu não posso fazer isso? Certo? Não posso? E pela regra, né, do logaritmo, eu posso passar esse cara que está multiplicando como expoente, né, do logaritmando, tá? Que no caso vai ficar 2, vou passar só um desses dois, certo? Vezes o log de 5 elevado a 2 na base 3. Ok? Que no caso, né, eu posso muito bem dizer que isso é 2 vezes o log, acontece 5 ao quadrado, é 25 na base 3, que é exatamente o item D, ok? Então foi só outra forma de você representar, tá? Porque ele podia botar esse item sim, mas ele botou esse cara, que é a mesma coisa desse, ok? Então você não está errado, só não encontrou a resposta que ele queria, certo? Não acho legal a questão fazer isso, né? Mas de qualquer forma é para ver se você está ligado, né? Em poder representar uma coisa de uma forma diferente, ok? Então é isso a questão. E agora vamos para a última questão, certo? De logaritmo, tá? Escolhi essa porque o Enem gosta muito de botar uma função, certo? Com logaritmo, tá? Isso aí não, nada mais nada menos que função logaritmo, tá? Mas segue o mesmo raciocínio de uma função normal, tá? Tudo que for o x, né, no parênteses, vai substituir no x, né, entre aspas, que tiver na expressão, certo? Então, beleza, ele dá, né, uma contextualizadazinha no começo, certo? E vou passar para a parte mais importante. Ele dá a lei de formação da função, certo? Beleza? Ele fala, num determinado instante, a pressão atmosférica medida pelo altímetro era de 0,4 atm, certo? Beleza. Considerando a aproximação de log de 2 na base 10, né, igual a 0,3, a altitude do avião nesse instante em quilômetros era d. Beleza. Se você for ver, pessoal, voltando um pouco, né, na questão, vamos ver aqui a partir dessa parte. Suponha que a altitude h, né, então já disse que o h é a altitude, acima do nível do mar, em quilômetros, detecta pelo altímetro de um avião seja dada em função da pressão atmosférica P em ATM. Ou seja, esse 0,4 é justamente o P, ok? Então, onde tiver P eu vou botar o 0,4. O H de 0,4, certo? É igual a 20 vezes o log de 10, 1 sobre 0,4, ok? Então aqui ele está querendo saber quem é, né, a altura nesse instante em quilômetros, ou seja, ele não pediu para você transformar, né? Ele já garantiu para você que esse H é em quilômetros, então você só resolve aí normal e garante o resultado, certo? Lembrando, né, que ele disse que o log de 2, né, na base 10, a gente não precisa botar, é igual a 0,3, aproximadamente, certo? Então significa que o quê? Eu tenho que fazer aparecer esse cara de alguma forma, tá? Sempre que a questão te der é um log, tá? Na maioria dos casos, beleza? Você tem que fazer aparecer de alguma forma aqui, certo? Aqui a gente já tem a base 10 e tem a base 10, então já não precisa se preocupar com mudança de base, tá? Então vamos lá. Vou parar de escrever esse cara aqui para não perder tempo. É 20 vezes o log. Agora um detalhe, vamos analisar esse cara aqui separadamente, tá? 1 sobre 0,4. Vocês concordam comigo que isso é igual a 1 sobre 4 vezes 10 a menos 1? Não é? E esse cara, como eu posso representar? Se eu quiser deixar esse expoente positivo, é só inverter a fração, não é? Então vai ficar 10 sobre 4, ok?
Beleza, show. Eu não vou fazer nada por enquanto, tá? Vou deixar dessa forma. Então vai ficar o log de 10 sobre 4. Apesar de dar para simplificar, não é interessante fazer isso agora, tá? Porque vocês vão entender já já, na base 10. Certo? Beleza. Entendo que existe uma diferença entre simplificar e fatorar, tá? Nesses casos aqui, não fatore o 10 nem o 4 ainda, tá? Porque não, a gente tem que aplicar primeiro uma propriedade para depois chegar nesse ponto de fatoração, para ver se precisa mesmo, tá? Pela regra, né? Se tem um logaritmando dividindo, eu posso separar os dois subtraindo, certo? Então, o log, o primeiro, né? Log de 10 na base 10, tá vendo? Porque eu não quis fazer a divisão. Menos o log de 4. Eu posso botar esse 4 log fatorado, que é 2 ao quadrado? Posso, beleza. Na base 10. Ok. Então, isso aqui vai ser 20, né? Esse cara aqui, você sabe que se os dois forem iguais, isso aqui é igual a 1, ok? Então vai ficar 1 menos, esse cara passa multiplicando para fora. 2 log de 2 na base 10, certo? Mas quem é esse 2, esse log de 2 na base 10? 0,3, ele disse. Ok. Então vai ser 20, né? Aqui dentro é 1, menos 2 vezes 0,3, dá 0,6, ok? Então, no caso, vai ser 20, né? Vezes 1 menos 0,6 dá 0,4, ok? E isso dá como resultado exatamente 8, né? Vai ficar 2, né? Vezes 10 vezes 0,4. Isso dá 2 vezes 4. Isso dá 8. Que no caso é o item B. Ok? Então, essa foi uma questão mais estilo Enem, certo? Então, foi isso. Foi isso, pessoal. Resolvi 2 questões de cada parte, certo? Caso tenha ficado alguma dúvida, pode perguntar para mim qual foi a questão, que eu explico novamente no privado, sem problema algum, ou então envio um áudio no grupo. A gente vai ficar fazendo nesse formato para não deixar vocês tão parados, certo? Se vocês quiserem que eu dê aula sobre o assunto de PA ou PG, né, da próxima apostila, eu posso fazer também tranquilamente, certo? E aí eu preciso saber de vocês, né, se vocês vão querer mesmo, tá? Então, tô esperando aí a opinião dos alunos, né? Se a maioria quiser que eu continue com o conteúdo, eu continuo. Ou continuo fazendo questões assim, nesse estilo, tá bom? Então, por favor, pessoal, fiquem em casa, tá? Não desobedeçam as recomendações, certo? Isso é muito importante, tá? A gente já aprendeu muito na história da importância de uma quarentena, então fiquem em casa, por favor.